visão reencarnacionista, espiritual a respeito da doença mental? Quem respondeu essa? Tem que, na visão reencarnacionista e espiritual, na maioria dos casos, a doença mental está ligada à obsessão espiritual, mediunidade não trabalhada ou sintonia de vidas passadas. Todos nós carregamos memórias, vidas passadas adormecidas no nosso inconsciente, e muitas dessas vidas são marcadas por traumas. Muitas dessas vidas são marcadas por traumas, momentos ruins e momentos ruins. Nós já vivemos sintonizados em sintonias traumáticas que intervêm em nossa existência atual a partir de crenças limitantes de medo, raiva, tristeza, autossabotagem, etc. Contudo, a partir dos piores traumas podem vir a surgir fobias, pânico, depressão, esquizofrenia, que são despertados por gatilhos mentais, estimulados por situações específicas. E por conta da nossa baixa vibração, ainda acabamos atraindo os espíritos obsessores que interferem ainda mais na piora do nosso comportamento. Mas esses sintomas, essas sintonias de vidas passadas podem ser tratadas, desligadas, pela investigação inconsciente ou por tratamentos espirituais. Ok, Jordana aí, quem respondeu mais, além da Jordana? Então, eu coloquei também que, segundo o texto, né, o Dr. Bezerra de Menezes, que a maior parte das doenças mentais é causada por espíritos obsessores. Que as situações traumáticas do passado também podem estar influenciando no presente e são desencadeadas por estímulo. É um trauma específico, um filme, um livro, uma viagem, e a gente começa a passar a viver outra reencarnação concomitantemente. Então, assim, achei interessante também essa parte, quando fala isso do texto, né? Que os sinais e os momentos que desencadeiam coisas que te levam no teu passado e que você está vivendo o presente. Então, assim, eu achei bem interessante que eu vivi mais ou menos uma situação parecida. E quando eu estava lendo o texto ontem, isso também me chamou bastante atenção. Que, de repente, algumas coisas que eu estava vivendo hoje, quando eu fui ver, eu estava vivendo a mesma coisa lá atrás. E aí eu pensei comigo assim, nossa, olha, pelo menos eu aprendi alguma coisa. Né? Situações iguais, mas diferentes. É um aprendizado que você vai tendo. Então, eu peguei essa parte que eu gostei bastante. E Márcia aí, quem respondeu mais? Coloquei bem resumindo, assim, né, que na verdade, que a maioria, tanto para as casas espiritualistas, a própria PR, né, que a maioria das doenças mentais é causada pela ação dos espíritos obsessores mesmo e também do inconsciente, né, principalmente assim, que você vê que muitas pessoas chegam na casa, no centro espírita, ou mesmo para fazer uma consulta, quando a pessoa tem fobia, tem medo de tudo. De onde vem esse medo? É um medo assim que congela, que paralisa, a pessoa não sai para nada, e começa a desenvolver uma fobia, pânico. É doença mental? Não é. Vai tomar medicamento, cada vez vai piorar mais. Então, a gente tem muito assim, relatos de pessoas que chegam na casa, lá principalmente onde a gente trabalha com essas patologias, e ao longo do tratamento vai se desligando. Mas associando com a PR, a maioria não é obsessão, a maioria é doenças ligadas ao inconsciente mesmo, memórias de vidas passadas mesmo, principalmente quando é pânico, medo de escuro, medo do mundo, medo da vida. Outra coisa também é o suicídio, pessoas que têm tendência ao suicídio. São pessoas que têm muito medo de vir e não dá conta de cumprir com as provações, né? Com a missão que ela se comprometeu. Às vezes prefere tirar a vida do que encarar os problemas. Para ela é mais leve tirar a vida. E Rosângela, ok, então vamos lá. Bom, doença mental, ela existe desde que a pessoa chegue no psiquiatra, por exemplo, né? E ela faz certos exames que acusem realmente um problema neurológico, um problema mental mesmo, um problema de cérebro, né? Que afete os neurônios, que afete a parte do metabolismo. Então, doença mental existe sim, né? Desde que seja comprovada por exame. Só que, por exemplo, uma esquizofrenia não tem exame que comprove isso.
pode tirar um raio-x, uma ressonância magnética do cérebro, para ver qual parte está afetada, e não tem diagnóstico. Então, tudo é por suposições. Então, a pessoa vê, ouve vozes, ela sente perseguição, então o psiquiatra já taxa a pessoa como esquizofrênica. Então, se a pessoa chegou até nós, ela já foi ao médico, já foi ao psiquiatra, ao psicólogo, tomando várias medicações, mas não acusou nenhum exame que comprove nenhum problema fisiológico, físico ou neurológico, a gente diz que essa pessoa não está doente, ela está perturbada. Então, quais os 3 fatores que causam essas perturbações? Obsessores, mediunidade desequilibrada e sintonias com encarnações passadas. Então, qual que é o nosso objetivo com esse nosso trabalho? Fazer uma parceria com centros espíritas ou espiritualistas, porque o centro espírita ou espiritualista trabalha a questão da mediunidade, desenvolvimento mediúnico e a questão da desobsessão. Só que a questão das sintonias com encarnações passadas é o trabalho da regressão ou investigação de consciente. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então, muitas pessoas não estão doentes mentais, não, elas estão perturbadas. Mas como elas não têm esse conhecimento de espiritualidade, da questão energética, né? Elas são consideradas loucas, e a gente vê quantas pessoas estão internadas em hospícios, hospitais psiquiátricos, que não estão loucas, não estão doentes, estão perturbadas.